Hoje queremos continuar o nosso estudo, a nossa reflexão. Estamos a estudar sobre o reino de Deus. O título desta série de mensagens é que o teu reino venha. Então queremos estudar o que é que significa o reino de Deus vir na nossa vida pessoal, nas nossas famílias, nas nossas cidades, no nosso país e assim por diante. Na semana passada falamos sobre a vinda do reino na nossa vida, a nossa resposta ao reino. E dissemos duas coisas-chave, ou três. Uma, a coisa mais importante no reino de Deus é o rei do reino. Quem é o rei do reino? Jesus. É a coisa mais importante, porque é Jesus quem traz o reino de Deus com a sua pessoa. E quem recebe Jesus, recebe o reino de Deus, com todas as suas realidades. Jesus é quem tem a chave do reino. Dissemos que quando Jesus veio, houve uma série de sinais de que o reino de Deus tinha chegado. Os milagres que ele realizou, a mensagem que ele pregou, que nunca foi pregada igual, a salvação que chegou a muitas pessoas de uma forma especial, como nunca tinha chegado antes. Então havia sinais de que o reino de Deus tinha chegado com a pessoa do Senhor Jesus. E dissemos em terceiro lugar que a forma de receber o reino é com arrependimento. João Batista pregou: preparem o caminho do Senhor, recebam o reino dos céus. Então, como é que se recebe o reino de Deus? Com arrependimento, com o coração arrependido. Hoje vamos falar sobre a vinda do reino nas nossas famílias. Que o teu reino venha nas nossas famílias. Aqui não estamos a falar só do indivíduo, mas da família como um todo. Ok? Então, o texto, temos dois textos base, Atos 16, podemos começar por este texto, Atos 16, 25 a 34, e depois, mais ou menos no final da mensagem, iremos para Josué. Mas vamos começar com Atos 16. Atos 16, 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 16, 25 a 34. O texto diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere tremeram, e logo se abriram as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Enfatizo aqui esta frase: tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Portanto, a palavra de Deus foi pregada a toda a gente naquela família. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado. Ele sozinho? Não. Ele e todos os seus. Toda a casa foi batizada neste dia. Quero só orar rapidamente, brevemente. Quero deixar este tempo a Deus e avançamos. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez. É uma oportunidade boa podermos abrir a tua palavra e aprender com ela. Eu sou apenas uma ferramenta, mas tu é que nos ensinas. Ensina-nos através da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, eu te peço isso. Amém. Algumas considerações iniciais. A família é a plataforma mais importante que existe, tanto para a formação humana como para a formação da sociedade. Na sociedade temos muitas plataformas. Temos a plataforma de ensino, de educação, escola, temos empresas, temos tribunais, temos parlamentos, temos uma série de plataformas. Mas eu estou convencido que nenhuma delas é mais importante que a família e nenhuma delas é tão decisiva na sociedade como a família. A família tem este impacto na formação do indivíduo e também impacto no curso da sociedade. Ok? Porque, sabem, antes de qualquer coisa,
nós pertencemos a uma família. É a nossa primeira tribo, quando nós nascemos. Antes de nós irmos para uma escola, antes de irmos para uma empresa, antes de irmos para qualquer outra plataforma, quando nós nascemos numa família. Independentemente da família ser equilibrada ou desequilibrada, nós nascemos numa família. É a nossa primeira plataforma quando nós viemos ao mundo. E por outro lado, onde quer que nós vamos, o que quer que nós façamos, e às vezes a juventude leva-nos a crer que não, ou seja, a ingenuidade da nossa juventude, mas onde quer que nós vamos, o que quer que nós façamos, sempre queremos voltar à nossa família. Porquê? Porque é o lugar mais seguro, é o lugar mais nuclear, é o lugar mais seguro para todos nós. Então, façamos o que fizermos, sempre queremos voltar ao nosso lar, à nossa família. Podemos ir para empresas, podemos ir para tribunais, podemos trabalhar no hospital, podemos viajar, podemos fazer o que quisermos. Mas o nosso lugar de descanso, de segurança, de repouso, é o nosso lar, é a nossa família. É ali o nosso lugar. Portanto, a família tem esta importância. Em segundo lugar, o reino de Deus, precisa transformar a sociedade com a sua mentalidade e cultura, mas acima de tudo com o seu rei, que é Jesus. Ou seja, se a família é a plataforma mais importante da vida humana, e se ela é tão decisiva para a formação do indivíduo, mas também para o desenvolvimento da sociedade, da mentalidade da sociedade, da cultura da sociedade, então o reino de Deus, vindo à Terra, precisa de influenciar a família, precisa de transformar a família. Porque impactando a família, o reino de Deus está a impactar a sociedade de uma forma significativa. Não é? Portanto, quando o reino de Deus vem, ele impacta os nossos valores, porque traz valores que não existem nesse mundo. São valores lá de cima, do alto. Por isso é que Jesus, na oração do Pai Nosso, disse: venha, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, mas venha a nós o teu reino. Portanto, o reino é uma experiência que vem de Deus. Deus traz o seu reino no mundo. Deus traz o seu reino na família. Ok? Mas quando estamos a falar sobre o reino de Deus, impactar a família, transformar a família, ao nível dos valores e ao nível da mentalidade e da cultura e assim por diante, os valores, a mentalidade e a cultura não são a última e a mais importante coisa. A mais importante coisa é que a família seja impactada com o rei do reino, que é Jesus. É a coisa mais importante. Porque o nosso mundo tem muita gente que é exemplar na sua forma de viver. Há em muitos grupos das nossas sociedades do mundo que funcionam com princípios e com valores muito bons. Sabem que às vezes, inclusive, eu tenho que dizer que, confesso que por vezes pessoas que nem são cristãs, às vezes podem manifestar valores que não vemos em alguns cristãos, não é? Infelizmente é uma realidade. Mas valores e viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida certa, não é tudo. O homem não é completo enquanto não encontra Jesus. Não é viver uma forma correta, reta, e fazer o bem. Não é isso que preenche a totalidade da existência humana. O homem nunca será completo na sua existência se não tiver Jesus. Então a coisa mais importante que pode acontecer às famílias da terra, para além de terem valores bons ou valores louváveis e honrosos, é encontrar Jesus Cristo. Porque aí os indivíduos da família serão completos. Nós só podemos viver em pleno aquilo que Deus nos criou para viver se nós estivermos num relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo. Senão, é só viver de maneira correta e fazer o que é certo. E isto não é o suficiente. Então, o reino de Deus vem para impactar a família. Vem através do rei do reino. E é isso que nós estamos a ver aqui neste texto que nós acabamos de ler. Este homem, carcereiro, um segurança, um guarda prisional, estava a guardar esta prisão para que Paulo, um servo de Jesus, e Silas, outro servo de Jesus, que eram companheiros, para que eles ficassem presos, não fugissem, Paulo, Silas e outros prisioneiros que estavam lá. E algo de extraordinário acontece. Este Paulo e este Silas, que eram servos de Jesus, missionários, que estavam a anunciar as boas notícias de Jesus,
acabaram por ser presos. E dentro da prisão, em vez de murmurarem, reclamarem da vida, porque a vida estava a correr mal, eles começam a adorar a Jesus. Eles começam a cantar e a orar e a honrar e a louvar a Jesus Cristo. Algo de extraordinário acontece. O poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta, as cadeias da prisão se partem, as portas se abrem e Paulo e Silas ficam livres. E esse homem, que não sei se era romano, talvez era romano, que estava lá a guardar os dois, ficou maravilhado com aquilo. Um sinal do reino de Deus se manifestou. Deus manifestou-se naquele momento. E ele perguntou a Paulo e a Silas: o que é que eu preciso de fazer para ser salvo? Paulo e Silas anunciaram-lhe as boas notícias acerca de Jesus. E esse homem entregou a vida a Jesus. Não só ele, mas toda a sua família se entregou a Jesus. O reino de Deus entrou nesta casa. O reino de Deus entrou nesta família. Então, como é que o reino entra numa família, numa casa? O reino entra na família quando ele se dispõe a aceitar o rei. Porque é o rei que traz o reino, Jesus. Quando a família se dispõe a aceitar o rei com fé e obediência, o reino de Deus chega e entra naquela família. E o reino de Deus começa a transformar tudo naquela família. E no momento em que o reino chega na família com o rei, esse rei que é Jesus, que já governa todo o universo, porque ele já governa, foi isso que nós vimos na semana passada, não é? Os textos que diziam que o reinado de Jesus não ia ter fim. Portanto, ele já governa o universo inteiro. A partir daquele momento, ele passa a governar aquela família. Passa a governar a vida daqueles indivíduos, daquela família. Mas atenção, irmãos, não é um governo imposto. Jesus não impõe o seu governo. Mas nós voluntariamente, ou a família voluntariamente, ao aceitar Jesus, convida-o a governar a sua vida a partir daquele momento. Então o reino de Deus entra e começa a transformar a experiência daquela família. E quando uma família se entrega ao Rei do Reino, Jesus, se entrega ao acreditar em Jesus, ao pôr fé em Jesus e ao estar disposto a obedecer a Jesus, a resposta dos indivíduos desta família é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá para Josué, no Velho Testamento. Josué 24. Vamos ler o que o texto fala sobre esta passagem. Josué 24. Onde Josué, ele faz esta decisão. Ele faz esta decisão com o povo. Uma decisão, uma escolha no fundo, de servir a Deus, não só ele, mas também toda a sua família. O texto diz assim, Josué 24, a partir do versículo 14. É Josué que está a falar ao povo de Israel. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade. Entra aqui a palavra serviço pela primeira vez. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, de além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse a eles: vocês têm uma escolha. Vocês têm uma escolha. Escolham a quem querem servir. Se querem servir a Deus ou aos deuses de todos estes povos aqui à volta. Mas eu faço uma escolha, diz ele. Eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. E sabem, é uma escolha que ele está a fazer com o risco de ele ficar sozinho, porque ele está a falar com o povo inteiro. E ele está a dizer: escolham. Se vocês quiserem escolher outros deuses, escolham. Mesmo sendo maioria. Mesmo que eu e a minha família fiquemos nesta escolha sozinhos, que sejamos os únicos a fazer esta escolha,
mesmo assim, eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor. Agora, o que é que significa servir aqui? É servir apenas servindo no templo, ou servir no tabernáculo, neste caso, porque eles tinham um tabernáculo, é servir no lugar religioso, é servir no lugar onde se faz o culto. Será que é servir apenas neste sentido mais limitado do termo? O que é que significa servir? É muito importante definir isso, porque se estamos a falar que a resposta de uma família que recebe Jesus como Rei do Reino de Deus e que recebe o Reino de Deus é eu e a minha casa serviremos ao Senhor, então é importante definir o que é servir aqui. Para percebermos melhor o que é servir, vamos ter que recuar um bocadinho mais no contexto. O que é que está a acontecer em Êxodo? Deus está a revelar-se ao seu povo. Deus está a revelar a sua personalidade, o seu caráter ao seu povo. Primeiro, ao tirá-los da escravidão do Egito, onde eles eram escravos. Deus tira-os de lá, mostra-lhes o seu poder, mostra-lhes o seu amor. Por que é que Deus os tirou de lá? Para terem comunhão com Ele, para se relacionar com eles. Tirou-os de lá para se relacionar com eles. Então Ele está a dar a conhecer o seu caráter a eles. Depois de os tirar do Egito, eles estão no deserto e Deus revela o seu caráter através dos 10 mandamentos. E qual foi a primeira frase ou o primeiro mandamento lá nos 10 mandamentos? Deus disse: eu sou o Senhor que vos tirei do Egito. Vocês não vão ter outros deuses para além de mim. A primeira coisa. Vocês não vão ter outros deuses além de mim. E depois disso vieram outros mandamentos que Deus deu. Deus está a revelar o seu caráter moral através dos 10 mandamentos, para que o povo o adore conforme Deus deseja que eles o adorem. Então Deus está a dar-se a conhecer para que eles o conheçam, para que eles se relacionem com Ele, para que eles o amem e para que eles lhe obedeçam e temam. E para que eles vivam da maneira como Ele quer que eles vivam. Então Ele está a dar esta revelação. Só que o que é que acontece? O povo está rodeado à sua volta de outras nações. Estas nações têm outra maneira de ver a vida. Estas nações têm uma outra forma de viver a vida. E estas nações, inclusive, têm outras maneiras de se relacionar com a espiritualidade. Têm outros deuses. Eles fazem de figuras, de imagens, o seu Deus. Eles adoram outros deuses. Essas são as práticas de outras nações. Mas Deus está a tentar separar o seu povo destas práticas. Deus está a tentar que eles o conheçam a sua vontade, o amem e vivam de acordo com a vontade dele. Mas eles estão sempre a ser tentados pelo estilo de vida de outras nações à volta. É sempre uma tentação para eles, uma tentação constante. E então a idolatria passa a ser um grande problema do povo. Volta e meia eles estão tentados a voltar aos deuses dos cananeus. Eles sabem que há um Deus que criou o universo inteiro. É o Deus Altíssimo, que é maior que todos os outros deuses. Que é o Deus que os tirou do Egito, também sabem isso. É o Deus que os levou pelo deserto, também sabem isso. E também sabem que é o Deus que os vai introduzir na terra prometida. Mas a tentação deles é sempre de voltarem àqueles deuses dos outros povos, adotarem aquele estilo de vida dos outros povos. Mas Deus não queria isso para eles. Deus quer governar as suas vidas. Deus quer governar esse povo, mas esse povo não se quer deixar governar por Deus. Esse povo teima em não se deixar governar por Deus. Este povo quer fazer o que é agradável a si mesmo. Nós lemos na semana passada uma passagem de 2 Coríntios, não sei se se lembram, que dizia assim, que Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles por quem morreu. Então esta dimensão de pôr Jesus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, temer a Deus e deixá-lo governar a nossa vida, é uma dimensão muito difícil para qualquer ser humano.
Porque qualquer ser humano tem a sua própria vontade. E todos nós nascemos com esta inclinação para viver para nós mesmos, para a nossa própria satisfação, para satisfazer a nossa própria vontade. Eu disse isso na semana passada, não é? Que crescemos a vida toda a fazer coisas para nós, não é? Vou repetir um pouco o que eu disse, mas eu nasci, vou para a escola para mim, vou para a escola para aprender para mim, eu tenho tenho amigos para a minha satisfação, eu tiro um curso para o meu bem, eu caso-me para a minha satisfação e assim por diante. Nós estamos habituados a viver para nós. Não estamos habituados a viver para Deus. E temos uma grande resistência a isso. Então Josué está a dizer ao povo: escolham hoje se querem servir a Deus ou querem servir aos outros deuses. Então, servir a Deus aqui neste contexto não é só servir exclusivamente através, sei lá, de prestação de serviço no culto ou algo do género. Servir a Deus aqui é estar disposto a obedecer-lhe com toda a nossa vida, a amá-lo com toda a nossa vida. E é isto que significa adoração. Adoração é isso. É estar disposto a amar a Deus com toda a nossa vida. É isto que é o verdadeiro serviço. O verdadeiro serviço não é aquele que nós damos na igreja, mas o verdadeiro serviço é o desejo, a vontade e a disposição de deixar Deus governar a nossa vida. Deixar Deus governar a nossa vida. Então escolham hoje a quem servireis. Josué diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu tenho uma convicção. E esta convicção é que se todas as famílias da terra tivessem essa disposição para com Jesus Cristo, dissessem assim: eu e a minha casa, nós serviremos a Jesus com toda a nossa vida. Se todas as famílias da terra fizessem isso, nós teríamos uma terra muito diferente da que temos hoje. Nosso planeta seria diferente. Se Putin ia dizer: eu e a minha família serviremos a Jesus. Se Zelensky ia dizer: eu e a minha família serviremos a Jesus. Se toda a gente envolvida em muitos dos conflitos que há à volta do nosso mundo dissesse: eu e a minha família serviremos a Jesus, nós teríamos um mundo muito diferente. Teríamos um mundo muito diferente. Mas infelizmente sabem que deixar Jesus governar a nossa vida é tão difícil, até para aqueles que são religiosos e que se dizem seguidores desse mesmo Jesus. Até para eles, deixar Jesus governar a sua vida é muito difícil. Vou dar o exemplo de uma área em que noto que é muito difícil. Há outras, essa é uma entre muitas. Nós deixarmos Jesus governar a nossa área, a nossa vida. É quando alguém nos ofende. Nós não queremos perdoar. Esta é a dificuldade. Eu não sei, eu tenho notado que religiosos e não religiosos, cristãos e não cristãos, todos têm uma dificuldade enorme em libertar perdão a alguém que nos ofende. Por quê? Porque há emoções envolvidas, há sentimentos envolvidos. Somos magoados, somos desapontados, decepcionados pelas pessoas que nos ofendem. Mas se Jesus é o Rei do reino e veio sinalizar o seu reino através do amor e do perdão, e se Jesus entra na nossa família e vem para reinar com o reino de Deus na nossa família, e se nós dizemos que queremos deixar Cristo governar a nossa família, a nossa casa, isso vai impactar até esta área da nossa vida. Quando alguém nos ofende, uma vez que a nossa vida está nas mãos de Jesus, nós vamos dizer: eu não me sinto bem em perdoar, não me sinto disposto, mas por Jesus que é meu Rei e governa em mim, eu perdoo. Porque alguém governa, alguém reina. Já não faço aquilo que me satisfaz, aquilo que eu desejo, só para me sentir confortável. Faço
aquilo que agrada aquele por quem eu estou a viver. Ele chama-se Jesus. Então eu deixo governar a minha vida. Quais são as áreas da tua vida que Jesus não está a governar neste momento? O rei do reino, ele tem que governar. Ele veio para reinar. Tem que reinar em toda a tua vida. Onde e em que áreas da tua vida não estás a deixar o rei do reino reinar? Jesus precisa de reinar na forma como nós gerimos as nossas finanças. Jesus precisa de reinar na forma como nós gerimos os nossos relacionamentos de amizade com outros. Jesus precisa de reinar nos relacionamentos, inclusive amorosos, que nós temos. Jesus precisa de reinar nos nossos sonhos de futuro. Eu contei a semana passada aqui que eu sonhava na adolescência, e este era o foco da minha vida, ser um grande empresário. Era o foco da minha vida. Não é? O Marcos, com o seu ego, com a sua vontade, ele queria ser um grande empresário. E não há nada de mal em ser um grande empresário, está bem? Mas era este o meu foco. E aos poucos Jesus foi-me dizendo, não é isto que eu quero para ti. Não é o plano que eu tenho para ti. Não é o desejo que eu tenho para ti. Mais uma vez, teve que haver um ponto da minha vida em que eu disse a Jesus, Jesus, eu quero que tu governes na minha vida. E como quero que tu governes, esse meu grande sonho que eu tenho, eu posso colocá-lo de parte para responder ao teu chamado e fazer a tua vontade. Hoje estou muito longe de ser um grande empresário. Estou muito longe de ser um grande empresário. Mas eu acho que estou onde Jesus me quer. E é isso que importa. Estou onde Jesus me quer. Tu estás onde Jesus te quer. Estás a fazer o que Jesus quer que estejas a fazer. Estás a gerir a tua vida sozinho, como queres, ou estás a deixar que Jesus governe a tua vida? São boas perguntas para responder. Estou no fim, não se preocupem, não me vou prolongar muito. Acho que isso leva-nos à conclusão que a coisa mais importante que podemos conhecer na vida é conhecer a Deus. A pessoa mais importante que podemos amar na vida é amar a Deus. E a coisa mais importante que podemos servir na vida é servir a Deus. Que o reino dele venha e governe sobre as nossas vidas. Amém? Algumas dicas de como podemos crescer em deixar Jesus governar, ser rei do reino nas nossas vidas e nas nossas famílias. Primeira implicação. Irmãos, eu sei que é difícil para mim, é difícil para qualquer pessoa. Mas nós temos que fazer a nossa parte para que famílias venham a conhecer o Rei Jesus. Amém? Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado até aqui. Eis que eu estou convosco sempre, até o fim dos séculos. Nós temos que participar intencionalmente da grande comissão. Qualquer cristão que se torna cristão entra diretamente na grande comissão. O reino de Deus se expande no mundo através da proclamação e da vivência das boas novas. As duas coisas. Viver as boas novas, o Evangelho, e proclamar o Evangelho aos outros. Comuniquem esse Evangelho, falem de Jesus. Não falem de religião, não falem de igreja, não falem de ciência. Foquem-se em falar da pessoa de Jesus Cristo. Apresentem Jesus às pessoas. Deixem o Espírito Santo fazer o resto. Em segundo lugar, para que o reino de Deus cresça nas nossas famílias, nós precisamos de voltar a alguns hábitos que se estão a tornar antiquados nos nossos dias. Ler a palavra de Deus em família, orar em família, buscar a vontade de Deus em família. Isto é um grande desafio. Olha, confesso que até para mim e para a Selma, nós falamos disso por vezes, é um grande desafio. Porque há muitas ocupações, muita correria, muita coisa. E é mais difícil ainda no tempo das redes sociais e das plataformas digitais. Há muitas famílias que nem tempo passam hoje juntas, não é? Porque
Quando estão em casa, um está no telemóvel, o outro também está no seu telemóvel, o outro também está no seu telemóvel. Então nem há tempo sequer para estar juntos em família. Mas é muito importante isso. Meditar a palavra de Deus em família. Orar em família e buscar a vontade do Senhor em família. Isso é mesmo crucial. E eu posso dizer que não é teoria, porque eu experimentei isso na nossa família. Os meus pais estão aqui e poderiam dizer-vos, olha, o Marcos está a mentir, o Marcos não disse a verdade. Mas eles, desde pequeninos, juntavam a família toda. Olha, vamos aqui, vamos ler a palavra do Senhor. Às vezes nós estávamos aborrecidos. Mais uma vez, vamos ter que juntar-nos para ler a palavra. Mas vamos juntar-nos aqui, vamos ler a Bíblia, vamos aprender sobre Deus, vamos orar juntos. E aquilo deixou sementes na minha vida. Ok? Houve momentos da minha vida que eu podia ter desviado por completo. Na adolescência e na juventude. Sabem o que é que me devolveu no caminho? O que me fez voltar ao caminho nessa adolescência, quando havia o risco de desviar, porque houve uma altura da minha vida que nós estávamos a viver aqui em Loures e eu estava a estudar sozinho na... quem já esteve lá hoje conhece aquela escola, chama-se As Castanhas. Né? Quem é de Loures conhece. E fiquei lá sozinho, não tinha os meus irmãos comigo, assim por diante. Então eu comecei a envolver-me com companhias e com mais companhias e com amigos. E como eu estava sozinho, para me sentir seguro e ter uma certa, digamos, uma certa credibilidade e segurança e assim por diante, fui me envolvendo com aqueles grupos. E muitos deles, e a Selma estava comigo quando encontramos de novo um desses meus amigos daquele tempo. Muitos deles pararam na cadeia, na prisão. Graças a Deus, eu não fui até esse extremo. Por quê? Porque a semente de Deus estava no meu coração, desde a infância. A palavra de Deus estava lá. E eu lembro-me perfeitamente de pensar assim, não, eu não sou isto, não foi isto que eu aprendi. Eu aprendi a palavra de Deus e a palavra de Deus não encoraja isto. Então aquilo foi decisivo para eu começar paulatinamente a fazer uma inversão na minha vida, até entregar a minha vida a Jesus Cristo por completo. O reino de Deus quer influenciar famílias inteiras, conquistar famílias inteiras, pai, filho, mãe, netos, sobrinhos, alcançar a todos para encher a terra com o governo de Jesus Cristo. E quando a terra está cheia do governo de Jesus Cristo, ela será muito diferente do que nós conhecemos hoje. E sabem, o Rei do Reino um dia vai consumar o reino. Vai transformar tudo para sempre. Temos que estar preparados para esse dia também. Que Deus vos abençoe. Deixem Jesus reinar e governar as vossas famílias. E anunciem Jesus a outras famílias para que Jesus governe essas famílias também. Amém? É isso. Vamos ficar em oração e pedir a ajuda de Deus. Jesus, nós precisamos de dizer, não só com as palavras, mas realmente abraçar esta ideia de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos de abraçar esta verdade na nossa vida. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Sem o Teu Espírito Santo nós não podemos fazê-lo. Vai muito contra a nossa disposição natural. Vai muito contra as nossas inclinações naturais. Por isso, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, dá-nos a capacidade de deixar Jesus governar e reinar em nós. E dá-nos também a oportunidade e intencionalidade, Jesus,
para partilhar as boas novas com aqueles que ainda não conhecem a tua pessoa. Para que muitas famílias aqui em Loures, em Santo Antônio dos Cavaleiros, na Póvoa de Santo Adrião, em Lisboa, toda Portugal e em todo o globo, muitas famílias se rendam a Jesus e convidem Jesus para ser o rei das suas famílias, para que a sua experiência de vida seja transformada também. Assim nós te pedimos e agradecemos em teu nome. Amém.